Quer começar a escrever melhor? Quer aumentar um pouquinho a qualidade do seu material? Então se liga nas dicas do vídeo aqui que vão te ajudar muito. Bom, então esse vídeo não é para te ensinar a ter mais seguidores no Wattpad. Não é para te ensinar a fazer sucesso no Wattpad. Inclusive porque eu não sei. Meu perfil é um fracasso. Meu perfil tem 56 seguidores. Eu não sei fazer sucesso no Wattpad. Mas eu sei escrever bem melhor do que 90% das pessoas que escrevem no Wattpad. Como eu disse, eu estou lendo muita coisa lá. E eu vi muito erro que é muito fácil de corrigir. O erro mais peculiar que eu vi, mas esse erro eu só encontrei em um escritor. O autor ele colocava cujo no lugar de que. Toda vez que ia ter a conjunção que, ao invés de que, ele escrevia cujo. Vou pegar o exemplo da frase para vocês. Então olha um pedacinho da frase. Resolveram comparecer como uma demonstração de apoio a Harry e Rony, cujo amanhecer estranhamente enjoado. Então como que você corrige essa frase? É só colocar que no lugar de cujo. Então, resolveram comparecer como uma demonstração de apoio a Harry e Rony, que amanhecera estranhamente enjoado. Então era só trocar isso aí que a frase já ficava melhor. Mas esse erro é um erro raro, eu só coloquei como uma curiosidade, é um erro que eu não vi muito. Esse erro é mais uma curiosidade, é um erro que eu não vi muito. Agora, um erro que você tem que corrigir, que você tem que aprender. Se você não aprender, faz igual o Didi e suicida. Porque não tem jeito, você não tem que aprender. Se você não suicidar, pelo menos para de escrever. Que é a diferença entre mas e mais. Você tem que saber a diferença entre mas sem i e mais com i. O mas sem i é porém. Ele é bonito, mas ordinário. Aquela casa é grande, mas mal construída. É porém, mas sem i é porém. E o mais com i é adição. 1 mais 1 é igual a 2. Então, essa diferença você tem que saber. Esse é o erro que mais me incomoda e que é o mais comum. Mais me incomoda. Esse é o erro que mais me incomoda e é o erro mais comum, com i, certo? Esse erro é muito comum. Tem que corrigir, esse erro atrapalha demais. Eu me incomodo demais quando eu vejo esse erro. Se eu estou começando a ler um livro e eu vejo que tem isso aí no Wattpad, eu já desconsidero qualquer coisa que o cara escreve. Então isso você tem que aprender a corrigir. Se não suicidar, pelo menos para de escrever, pelo amor de Deus. Então aprenda. Mas é diferente de mais. Mas, porém, mais adição, certo? Esse é o erro mais básico, esse é o erro principal que você tem que corrigir. Agora eu vou colocar os próximos erros eu vou colocar em gradação de dificuldade. O próximo erro ele é simples de corrigir também. Mas às vezes uma coisinha ou outra acaba passando, que é a ortografia. Tem muita gente que não está revisando os textos. Primeiro, escreva em um editor de texto que tenha corretor ortográfico. O Wattpad não tem corretor ortográfico. Então escreva em um editor de texto que tem corretor ortográfico que vai melhorar demais. Uma vez eu vi uma pessoa que escreveu inúmeras no lugar de inúmeras. Isso é um erro básico, assim, às vezes a pessoa nem pensa, mas quando ela escreve no corretor ortográfico, ele já marca isso de vermelho, você vai olhar e vê que está errado. Então, ortografia você tem que corrigir também. Os próximos erros são um pouquinho mais elaborados, mas é coisa que dá para fazer também, certo? Então, qual que é o próximo? Então, esse erro é um erro que você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento de português, mas é pouca coisa. Se você começar a ler mais, você vai ver que é fácil de fazer. É concordância. O verbo concorda com o sujeito. Então, se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural também. Então, isso é uma coisa muito comum de acontecer. Esse erro também acontece demais. Incomoda também, mas assim, é uma coisa fácil de resolver. Então, estuda um pouquinho mais. Se tiver dúvida, pede para algum amigo revisar. Mas tem que tentar corrigir isso aí. É importante também. Vou citar um exemplo aqui. Aqui o exemplo. Lá fora, a primeira frota do exército de Lord Belgard forçam os enormes portões da fortaleza. Qual que é o erro dessa frase? Eu sei que quando você pensa num exército, você pensa em muita gente. Mas a palavra exército, e principalmente a primeira frota do exército, é um sujeito no singular. Então é a primeira frota do exército força. Porque está concordando com o sujeito. O verbo tem que concordar com o sujeito.
Entendeu? Então, eu sei que é um erro um pouquinho mais refinado, mas é coisa simples de corrigir. Bom, como eu falei, a dificuldade de correção vai aumentando um pouco. Próximo erro, até eu deixo passar muitas vezes. Em geral, eu corrijo esse erro na primeira revisão. O que é? Sempre que você puder suprimir um pronome, você suprime. Por exemplo, você não precisa escrever eu escrevi um livro. Você pode colocar só escrevi um livro. O eu está subentendido. Sempre que puder suprimir um pronome, suprima. Então aqui tem um exemplo mais prático, deixa eu mostrar para vocês. Orcs estavam chegando. Cedo ou tarde, eles iriam entrar. A frase está gramaticalmente correta. Então, pensa na frase. Orcs estavam entrando. Cedo ou tarde, eles iriam entrar. A frase está gramaticalmente correta. Mas esse eles pode ser suprimido. Então, apesar da frase estar gramaticalmente correta, esse pronome ele pode ser suprimido. Orcs estavam chegando. Cedo ou tarde, iriam entrar. Você não precisa daquele eles. O texto acaba ficando muito sujo. Você pode achar que isso é um erro bobo, mas isso vai acumulando, vai piorando. Então, sempre que puder suprimir um pronome, suprima. Sempre que puder suprimir um pronome, suprima. Tenta deixar o texto o mais limpo possível. O Stephen King sempre falava, depois que você escreveu a história, você tem que tirar do texto tudo aquilo que não é história, tudo aquilo que é supérfluo. Então, pronome supérfluo, suprime, certo? Aí você tem que avaliar se dá para suprimir ou não. Às vezes é possível, às vezes não é. Então, essa é uma dica importante, é uma coisa mais difícil, uma coisa mais sutil ainda. Agora, essa aqui vai requerer um pouco mais de trabalho, vai dar mais trabalho para corrigir, que é, a sua história tem que ser coerente com o que você está contando. Ela tem que ter verossimilhança, ela não precisa ser verdade, mas ela tem que ser coerente com o seu mundo. Eu estava lendo um livro, era um mundo fantasioso, mas eu percebi que tinha uma tecnologia medieval no mundo. E de repente o personagem principal entra no banheiro para tomar um banho quente. É possível que ele tome um banho quente? É. Se o seu personagem quiser fazer isso em um mundo só com tecnologia medieval, você vai ter que gastar um tempinho explicando como que é feito. Quem que descobriu o encanamento, você vai ter que gastar um tempinho colocando se essa água é uma fonte termal, se essa água é aquecida por fogo, se essa água é aquecida por lareira, se essa água é aquecida por magia. Mas você vai ter que gastar um tempinho explicando como que essa água é aquecida. Porque caso contrário, não faz sentido cair água aquecida num banheiro com o mundo medieval, que não tinha nem esgoto direito, não tinha encanamento, não tinha nada. Se o seu mundo tem tecnologia medieval, tem que ser coerente. Outra coisa que eu vi foi o seguinte, uma menina escreveu uma história que se passava no século V depois de Cristo. Se passava na Europa. E tem uma hora da história que essa menina começa a comer biscoitos de milho. O milho ele é uma planta americana. O milho só chegou na Europa depois do século XV. Então era impossível essa menina comer biscoitos de milho. Ela pode comer biscoito de qualquer coisa, mas de milho não. Porque não existia milho na Europa. O milho é uma planta americana. Só chegou na Europa depois que Cristóvão Colombo chegou lá. Enfim. E se você está pensando, né? Ah, mas e os vikings? Os vikings chegaram na América, não sei o que, no século X. Ok, século XI na verdade, né? 11 ou 12, enfim, não interessa. Mas os vikings não tiveram tanta interação assim com os locais e não conseguiram levar o milho para a Europa não, viu? O milho chegou só depois de Cristóvão Colombo. Então biscoitos de milho era impossível. Outra coisa, no século V, essa pessoa estava usando um espelho. Então o espelho moderno, ele é do século XIX. Começou a ser usado muito lá, ou seja, muito depois. Acho que a técnica é de 1880, se eu não me engano. Mas enfim, se você quiser colocar a pessoa colocando um espelho no século V, você vai ter que explicar. É um espelho d'água, é um espelho de metal, é um espelho de pedra polida? Pode até existir. Mas enfim, vai ser uma coisa um pouco mais detalhada. Você vai ter que detalhar isso aí para não ficar inverossímil, para não ficar esquisito. Então você tem que pensar nesses detalhes. Então quando você escrever a sua história, seja coerente. Pesquisa, não fala cagada, porque senão eu vou reparar. Enfim, mas eu sou a minoria, né? Foda-se eu, né? Mas enfim, segue o que eu tô falando que você vai pelo menos escrever melhor. E agora vai a cereja do bolo. Se você conseguir não cometer esse erro,
você vai ser o mais foda dos fodas, um escritor muito melhor do que eu, que é o discurso do autor. Muitas vezes a gente coloca nossas palavras na boca dos nossos personagens, né? E não é bem assim que tem que ser. Você tem que criar um personagem verossímil e que tenha uma personalidade própria. Eu cometo esse erro várias vezes, às vezes é inconsciente, eu tento me policiar, mas é difícil. Então esse é o erro mais difícil de ser corrigido, que é o discurso do autor. Você tem que tentar evitar, a não ser que seja consciente. Se você pensar, ó, esse meu personagem vai pensar desse jeito, que é o jeito que eu penso, eu quero passar essa mensagem no meu livro. Ok, caso contrário, coloca as palavras do personagem na boca do personagem. E ele tem que ser coerente com aquilo que ele pensa. Então você tem que dar uma personalidade para o seu personagem e esse personagem tem que agir conforme essa personalidade. Vamos supor que seu personagem é alcoólatra e de repente ele consegue, sei lá, falar não para uma bebida. Não é bem coerente com o que ele tá acontecendo, sabe? Vamos supor que seu personagem gasta muito dinheiro, gosta muito de gastar dinheiro, de repente ele recomenda o amigo dele a fazer uma poupança. Não faz sentido, sabe? Então você tem que sempre ser coerente com o seu personagem, não com aquilo que você acha, entendeu? Tente evitar o discurso de autor, então não coloque suas palavras na boca dos personagens, deixe que os personagens ajam de acordo com as suas personalidades. Esse é o mais difícil de fazer, eu concordo que às vezes a gente acaba fazendo mesmo, mas tenta evitar, ou se fizer, pelo menos fazer de forma consciente, tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários. Tudo de bom, um abraço a todos, tchau!